Na cidade de Goiânia, Goiás, vive um homem chamado Carlos Eduardo que se tornou um testemunho vivo de que não importa quão profundo alguém tenha caído, Deus sempre tem poder para transformar uma vida completamente. Durante quase 2 décadas, Carlos foi dependente químico, vivendo nas ruas e sustentando seu vício através de pequenos furtos e atividades que o envergonham profundamente até hoje. Filho de uma família de classe média, Carlos havia se formado em administração e trabalhado em empresas respeitáveis antes que o álcool e posteriormente as drogas tomassem controle total de sua vida. O que começou como uso recreativo em festas universitárias gradualmente se transformou em dependência que custou seu emprego, seus relacionamentos, sua dignidade e finalmente sua família. Seus pais, depois de anos tentando ajudá-lo através de múltiplas internações e tratamentos, chegaram ao ponto de ter que escolher entre proteger os outros filhos e continuar permitindo o comportamento destrutivo de Carlos. Por 10 anos, Carlos viveu como morador de rua, alternando entre períodos de sobriedade temporária em abrigos e recaídas que o levavam de volta às ruas. Ele descreve esse período como estar morto por dentro, mas ainda respirando por fora. Tinha perdido toda a esperança de que sua vida pudesse ser diferente e havia se resignado à ideia de que morreria jovem nas ruas. A primeira centelha de transformação veio de forma inesperada. Durante uma noite particularmente fria, Carlos foi acolhido por uma missão cristã que oferecia sopa e abrigo temporário. Ele havia estado em lugares similares antes, mas desta vez algo foi diferente. Um voluntário idoso chamado Seu Jorge sentou-se ao lado dele e, em vez de fazer perguntas sobre sua situação ou oferecer conselhos, simplesmente começou a conversar sobre futebol e depois compartilhou brevemente sua própria história de transformação. Eu não conseguia acreditar que aquele homem, tão digno e em paz, havia passado por coisas similares às minhas, Carlos relembra. Pela primeira vez em anos, vi uma possibilidade de que minha história não precisava terminar nas ruas. Mas ainda levaria muitos meses e várias tentativas fracassadas antes que Carlos realmente permitisse que Deus começasse o trabalho profundo de transformação em sua vida. O momento decisivo veio quando Carlos, depois de mais uma recaída devastadora, se encontrou sozinho debaixo de um viaduto, seriamente considerando acabar com a própria vida. Eu não tinha mais forças para continuar falhando, ele explica. Foi quando clamei a Deus de uma forma que nunca havia feito antes. Não pedi para ele me dar força para mudar, pedi para ele me mudar, porque eu sabia que não conseguia fazer isso sozinho. Hoje, 8 anos depois, Carlos trabalha como coordenador na mesma missão onde encontrou esperança pela primeira vez. Ele se reconciliou com a família, se casou com uma mulher cristã maravilhosa, e dedica sua vida a ajudar outros que estão passando pela mesma escuridão que ele conheceu tão bem. Mas ele é rápido em esclarecer que sua transformação não foi um milagre instantâneo ou uma mudança mágica. A transformação que Deus fez em minha vida foi real e completa, mas não foi rápida nem fácil, ele explica. Foi um processo diário de escolher confiar nele, de permitir que ele trabalhasse em áreas profundas do meu coração, de aceitar sua graça quando falhava, e de aprender a viver de uma forma completamente nova. Eu tive que parar de tentar me consertar e permitir que ele me recriasse do zero. A transformação que Deus oferece é fundamentalmente diferente de qualquer tipo de mudança que podemos produzir através de esforço próprio, força de vontade, ou técnicas de autoajuda. Enquanto essas abordagens trabalham de fora para dentro, tentando modificar comportamentos e hábitos externos, a transformação divina trabalha de dentro para fora, mudando primeiro o coração e depois permitindo que essa mudança interna se manifeste em transformação externa. Paulo descreveu essa transformação quando escreveu: "E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo." A palavra nova criatura não se refere apenas a melhoramento ou reforma, mas a uma recriação fundamental que acontece a nível espiritualismo. É como se Deus tomasse a matéria-prima de nossa vida e criasse algo completamente novo. Essa transformação é possível porque Deus não está limitado por nosso passado, nossos fracassos, ou nossas limitações naturais. Ele é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem e que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Quando permitimos que Ele trabalhe em nossa vida, Ele pode criar possibilidades que transcendem completamente nossa capacidade natural de mudança.
A transformação divina também é holística, afetando não apenas comportamentos específicos, mas nossa identidade fundamental, nossa perspectiva sobre a vida, nossos relacionamentos, nossos valores e nosso propósito. É uma metamorfose completa que toca cada aspecto de nossa existência. O primeiro passo para permitir que Deus transforme nossa vida é reconhecer honestamente nossa necessidade de transformação. Isso pode parecer óbvio, mas muitas pessoas vivem em negação sobre áreas de sua vida que precisam de mudança, ou acreditam que podem lidar com esses problemas através de seus próprios esforços. Esse reconhecimento frequentemente vem através do que os psicólogos chamam de momento de clareza ou o que a tradição cristã chama de convicção do Espírito Santo. É quando de repente vemos nossa situação com honestidade brutal e reconhecemos que nossa vida não está funcionando da forma que deveria, que nossos próprios esforços têm sido inadequados, e que precisamos de ajuda que vem de fora de nós mesmos. Para Carlos, esse momento veio debaixo do viaduto quando ele finalmente admitiu que estava completamente sem recursos próprios para a mudança. Para outros, pode vir de forma menos dramática, o empresário que reconhece que sua busca obsessiva por sucesso está destruindo sua família, a mãe que percebe que sua ansiedade está afetando negativamente seus filhos, ou o jovem que admite que seus hábitos estão o levando por um caminho destrutivo. Jesus ensinou sobre essa necessidade quando disse: não necessitam de médicos que estão sãos, mas, sim, os doentes. Aqueles que pensam que estão bem raramente buscam cura. É apenas quando reconhecemos nossa condição real que nos tornamos abertos à transformação que Deus oferece. Permitir transformação divina requer uma entrega fundamental de controle que pode ser um dos aspectos mais difíceis do processo. Nossa natureza humana quer estar no comando, quer entender exatamente como a mudança acontecerá, e quer manter algum nível de controle sobre o processo. Mas a transformação verdadeira requer que confiemos nossa vida completamente aos cuidados de Deus. Essa entrega não é passividade ou resignação, mas uma submissão ativa e inteligente a alguém que sabemos que nos ama e tem sabedoria infinita. É como um paciente que se submete a uma cirurgia complexa. Ele não entende todos os detalhes do procedimento, mas confia na competência e no cuidado do cirurgião. Jesus modelou essa entrega quando orou no Getsemane: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mesmo enfrentando a perspectiva da cruz, ele escolheu confiar nos propósitos do Pai em vez de seguir seus próprios desejos naturais. Essa é a postura que devemos assumir quando buscamos transformação, disposição de permitir que Deus trabalhe mesmo quando não entendemos completamente o que Ele está fazendo. A entrega também significa estar disposto a renunciar a aspectos de nossa vida que podem estar impedindo a transformação. Isso pode incluir relacionamentos destrutivos, hábitos prejudiciais, ambições egoístas, ou qualquer coisa que esteja competindo com a autoridade de Deus em nossa vida. Uma das verdades mais liberadoras sobre a transformação divina é que ela é baseada inteiramente na graça, não em nosso merecimento ou capacidade. Não precisamos nos tornar bons o suficiente para que Deus comece a trabalhar em nossa vida. Ele começa a trabalhar em nós exatamente onde estamos, com todas nossas falhas e limitações. Essa graça significa que não precisamos temer que nossa transformação dependa de nossa própria força de vontade ou disciplina pessoal. Embora essas qualidades possam ter seu lugar no processo, elas não são o fundamento da mudança. O fundamento é o amor imerecido de Deus e seu poder transformador que opera independentemente de nossa capacidade natural. Paulo experimentou essa graça quando escreveu: mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sua transformação de perseguidor da igreja em apóstolo dedicado não aconteceu porque ele se tornou digno dela, mas porque Deus escolheu derramar sua graça transformadora sobre ele. Essa compreensão da graça nos liberta da pressão de ter que se consertar antes de vir a Deus. Podemos vir exatamente como somos, com todas nossas bagunças e problemas, e confiar que Ele tem poder suficiente para trabalhar com qualquer material que oferecemos a Ele. Embora a transformação seja obra de Deus e baseada em sua graça, isso não significa que somos completamente passivos no processo. Há uma cooperação necessária entre nossa vontade e a obra do Espírito Santo. Paulo descreveu isso como desenvolver nossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Essa cooperação se manifesta de várias formas práticas.
Primeiro, através da oração consistente, onde buscamos a Deus regularmente e nos mantemos abertos à sua orientação e correção. Segundo, através do estudo e meditação na Palavra de Deus, que é o principal meio que Ele usa para renovar nossa mente e transformar nossa perspectiva. Terceiro, através da participação ativa na comunidade cristã, onde recebemos encorajamento, prestação de contas e oportunidades de praticar novas formas de viver. Quarto, através da obediência aos impulsos do Espírito Santo, mesmo quando isso requer mudanças difíceis ou desconfortáveis em nossa vida. A cooperação também significa estar disposto a passar pelo processo de transformação mesmo quando ele é doloroso ou lento. Como um atleta que se submete a treinamento rigoroso para alcançar um objetivo maior, devemos estar dispostos a suportar o desconforto do crescimento para experimentar os benefícios da transformação. Durante o processo de transformação, é normal experimentar resistência interna às mudanças que Deus está fazendo. Parte de nós quer mudar, mas outras partes de nós resistem porque estão acostumadas com padrões antigos, têm medo do desconhecido, ou estão apegadas a aspectos de nossa vida antiga que precisam ser transformados. Paulo descreveu essa luta interna quando escreveu: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Essa tensão entre o que queremos ser e o que continuamos fazendo é uma experiência normal no processo de transformação, não um sinal de fracasso. A chave é reconhecer essa resistência sem ser desencorajado por ela, e continuar escolhendo cooperar com o que sabemos que Deus quer fazer em nossa vida. É como aprender a nadar. No início, nossa tendência natural é resistir à água e tentar controlar cada movimento, mas gradualmente aprendemos a relaxar e trabalhar com a água em vez de contra ela. Também é importante entender que a resistência pode vir de fontes espirituais. O inimigo de nossas almas não quer que sejamos transformados e frequentemente intensifica ataques espirituais quando estamos fazendo progresso genuíno. Reconhecer isso nos ajuda a perseverar através de períodos difíceis. Embora Deus certamente pode e às vezes produz mudanças instantâneas e dramáticas, a maioria das transformações acontece gradualmente ao longo do tempo. É mais como o crescimento de uma árvore do que como um interruptor sendo ligado. Isso pode ser frustrante para nossa natureza impaciente, mas reflete a sabedoria de Deus sobre como mudança duradoura realmente acontece. A transformação gradual permite que desenvolvamos nova capacidade para sustentar mudanças em vez de sermos sobrecarregados por mudanças súbitas demais. É como construir músculos através de exercício consistente em vez de tentar levantar peso de mais de uma vez. Cada pequena vitória constrói sobre a anterior, criando momentum e confiança crescente. Jesus ensinou sobre esse processo quando falou sobre o reino de Deus sendo como uma semente que cresce gradualmente. Primeiro aparece o broto, depois o caule, depois a espiga, e finalmente o grão maduro. Cada estágio é necessário e tem seu próprio valor, mesmo que o resultado final ainda não seja visível. É importante ter paciência com esse processo e não desistir durante períodos quando o progresso parece lento. Deus está trabalhando mesmo quando não conseguimos ver evidência imediata, e Ele completará a obra que começou em nossa vida. Paradoxalmente, algumas das transformações mais profundas que Deus opera em nossa vida acontecem através de dificuldades e sofrimentos. Isso não significa que Deus causa nossos problemas, mas que Ele tem poder suficiente para usar até mesmo situações difíceis para nosso crescimento e transformação. Tiago escreveu: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. As dificuldades podem revelar áreas de fraqueza que precisam ser fortalecidas, expor dependências prejudiciais que precisam ser quebradas, ou desenvolver qualidades de caráter que só podem ser forjadas através da adversidade. Para Carlos, suas circunstâncias desesperadoras se tornaram um contexto onde ele finalmente se tornou aberto à transformação radical que Deus queria fazer em sua vida. O que parecia ser o fim de sua história se tornou o começo de uma história completamente nova. Isso não significa que devemos procurar dificuldades, mas que quando elas vêm, podemos confiar que Deus pode usá-las para nosso bem último. É a diferença entre ser vítima de nossas circunstâncias e permitir que Deus as use como ferramentas de transformação. Como sabemos se Deus está realmente transformando nossa vida? Há evidências específicas que podemos observar, tanto internas quanto externas. Internamente, começamos a experimentar maior paz, mesmo em meio a circunstâncias difíceis.
Há uma mudança fundamental em nossos desejos, começamos a querer coisas que agradam a Deus em vez de apenas coisas que nos beneficiam. Externamente, outros começam a notar mudanças em nosso comportamento, atitudes e forma de tratar as pessoas. Há maior consistência entre o que professamos acreditar e como realmente vivemos. Desenvolvemos maior compaixão pelos outros, especialmente por aqueles que estão lutando com problemas similares aos que enfrentamos. Há também evidências relacionais. Relacionamentos que foram danificados começam a ser restaurados, desenvolvemos capacidade para relacionamentos mais saudáveis, e nos tornamos fonte de encorajamento e esperança para outros. Nossa vida se torna um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Paulo descreveu algumas dessas evidências como fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essas qualidades não são coisas que produzimos através de esforço próprio, mas que emergem naturalmente quando permitimos que Deus trabalhe em nós. Uma vez que começamos a experimentar transformação genuína, é importante entender como mantê-la. A transformação não é um evento único, mas um processo contínuo que requer manutenção e cultivo regular. É como cuidar de um jardim: mesmo depois que as plantas começam a crescer, elas precisam de água, luz solar e cuidado contínuo para continuar florescendo. Manter a transformação requer disciplinas espirituais consistentes, oração regular, estudo bíblico, adoração, comunhão com outros cristãos e serviço aos outros. Essas práticas não são rituais vazios, mas meios de graça através dos quais Deus continua seu trabalho transformador em nossa vida. Também requer vigilância contra influências que podem minar nossa transformação. Isso pode incluir relacionamentos que nos encorajam a voltar a padrões antigos, ambientes que despertam tentações específicas, ou hábitos que gradualmente nos afastam de Deus. É importante ter expectativas realistas. Haverá momentos de luta e até mesmo recaídas ocasionais. Isso não invalida a transformação genuína que Deus fez, significa simplesmente que ainda estamos no processo de crescimento. A chave é não permitir que falhas temporárias nos desencorajem de continuar cooperando com o que Deus quer fazer. Uma das características mais belas da transformação divina é que ela raramente fica limitada à pessoa que a experimenta. Quando Deus transforma uma vida, essa transformação frequentemente se espalha para a família, amigos e comunidade de formas que podem ser surpreendentes e de longo alcance. Carlos descobriu isso quando sua transformação não apenas restaurou seu próprio relacionamento com a família, mas também fortaleceu a fé de seus pais e inspirou outros membros da família a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Seu trabalho na missão tem tocado centenas de vidas ao longo dos anos, criando ondas de transformação que se estendem muito além de sua própria experiência. Jesus ensinou sobre esse efeito multiplicador quando disse que somos sal da terra e luz do mundo. A transformação que Deus opera em nossa vida é destinada não apenas para nosso próprio benefício, mas para o benefício de todos aqueles cujas vidas tocamos. A oferta de transformação divina não é limitada a pessoas que parecem espirituais ou que têm suas vidas relativamente organizadas. É estendida a qualquer pessoa, em qualquer situação, que está disposta a permitir que Deus trabalhe. Não importa quão longe alguém tenha se afastado, quão profundamente tenha caído, ou quão impossível sua situação possa parecer. Como Carlos descobriu em sua jornada das ruas para uma vida completamente nova, Deus se especializa em casos impossíveis. Ele encontra alegria em pegar vidas quebradas e criar algo belo e útil a partir delas. Sua transformação é oferecida não como recompensa por bondade, mas como presente gratuito para qualquer um que está disposto a recebê-la. O único requisito é disposição para permitir que ele trabalhe. Não precisamos entender como ele fará isso, nem precisamos nos sentir dignos disso. Precisamos apenas estar dispostos a confiar nossa vida aos seus cuidados e cooperar com o processo que ele inicia. A promessa que sustenta todos aqueles que se abrem para a transformação divina é que aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus não abandona projetos pela metade. Quando permitimos que Ele comece a trabalhar em nossa vida, podemos confiar que Ele completará a obra que começou, criando algo mais belo e significativo do que jamais poderíamos imaginar por nós mesmos.